Começa agora mais uma edição do TCE Notícias, o jornal do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Veja agora os destaques da edição desta segunda-feira. Lei Carolina Dickmann foi tema do EAD. A aula tratou dos crimes digitais. E ainda confira alguns trechos da palestra ministrada pela Patrícia Peck. O TCE Notícias do dia 30 de dezembro, que já está no ar. Olá, tudo bem? As diversas modalidades de crimes digitais foram abordadas na 37ª aula palestra no projeto de ensino à distância realizado pelo Tribunal de Contas. Confira na reportagem a seguir o que a especialista destacou sobre esse assunto. Até a próxima sexta-feira. O Tribunal de Contas está realizando uma pesquisa junto aos conselhos escolares, com o objetivo de ter um panorama da gestão educacional no Estado. Os questionários foram enviados para 750 conselhos e até o momento 20% responderam. O prazo final para responder vai até sexta-feira. A finalidade dessa pesquisa é obter informações sobre as unidades escolares para auxiliar na análise das contas de gestão da Secretaria Estadual de Educação, referente ao exercício de 2012. Veja agora como os conselheiros responderam uma consulta feita por uma agência reguladora do município. A consulta feita pela Agência Municipal de Regulação dos Serviços Públicos de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá foi analisada pela equipe técnica da relatoria do conselheiro substituto Ronaldo Ribeiro. Nesse caso, a agência questionou o tribunal quanto à possibilidade da contratação temporária de agentes especializados em áreas específicas de fiscalização. O interessado explica ainda que a contratação sem concurso público seria para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público. A consulta foi conhecida e, de acordo com a análise da equipe técnica, esse tipo de contratação não é possível. Tendo em vista que desempenham funções tipicamente estatais, devendo ser realizados profissionais de carreira devidamente aprovados. Vale lembrar que as agências reguladoras são pessoas de direito público que possuem natureza jurídica de autarquia e que se dispõem a normatizar e fiscalizar as atividades de serviços públicos executadas por empresas privadas concessionárias, de modo que, embora possuam autonomia política, estrutural e financeira, permanecem sujeitas ao crivo constitucional imposto às pessoas jurídicas de direito público. Sendo assim, o Pleno conheceu e respondeu à consulta, porém votou pela... Confira agora alguns trechos da aula ministrada pela Patrícia Peck, no auditório da Escola Superior de Contas, em Cuiabá. Afinal, a questão de crime acompanha a humanidade há bastante tempo e provavelmente o crime digital tem como um diferencial nos atacar de uma forma sorrateira em momentos em que as pessoas sentem-se seguras. Hoje, quando você explica para uma família sobre que cuidados ter no tocante à segurança digital, é difícil entender que quando você está logado, conectado na internet, você está na rua. Não importa se isso é feito dentro de casa, do quarto, entre quatro paredes, aquilo ali é uma rua digital. E é por isso que hoje se discute sobre segurança pública digital. Se eu tenho um dever de patrulhamento do poder de polícia da via física presencial, de quem seria esse ônus da via digital? E aí a gente vai discorrer sobre esse tema na aula para uma reflexão. Não apenas aonde já chegamos, como é a Lei Carolina Dickmann, apelidada desse modo por ter feito andar um pouco o projeto de lei na época de crimes digitais, mas que acabou aprovando poucos artigos. Para tudo que se discutiu por mais de 10 anos, não tem como não achar que foi pouco. Mas qualquer conquista já é boa. É melhor do que não ter realizado nada. Mas a gente tem uma visão crítica sobre como conseguir dar um tratamento para a questão do crime digital no futuro, numa visão de sustentabilidade. Ou seja, aonde eu coloco um criminoso digital? Porque se a gente também desenvolve dentro do poder de polícia e do controle social aquela visão de que eu devo encarcerar
né, fisicamente o criminoso, até que ele possa ser reintegrado na sociedade, depois dele ter sido preparado para voltar à sociedade, porque no Brasil nós não optamos nem por pena de morte, nem por prisão perpétua, ou seja, no Brasil o nosso sistema legal acredita na recuperação desse indivíduo. O que eu faço com um criminoso digital? Alguém que hoje ataca através de um arquivo malicioso para pegar dados de banco, alguém hoje que invade um sistema computacional, alguém que muda dados de um contribuinte na administração pública, mesmo às vezes usando um participante interno, um laranja que passa uma senha. Esse alguém, se eu colocar numa cela física, preso, mas que ele ainda possa ter a chance de entrar na internet, eu o isolei da sociedade? Não. Então, há uma necessidade de refletir sobre o crime digital, não apenas sobre ter uma lei, construir tipos penais novos, mas sim como aplicar isso, né? Vamos ver que há uma solicitação quase que da sociedade para se enxergar como desenvolver uma melhor lei de execuções penais, até para combater o sentimento de impunidade. A internet também trouxe um sentimento maior de impunidade pela sensação de anonimato. E até hoje nós vemos a dificuldade de exercer o dever constitucional de identificação. Porque no direito brasileiro, no artigo 5º, inciso 4º da Constituição, nós temos a liberdade de expressão, mas é proibido o anonimato. Seja nas manifestações e passeatas públicas que vêm ocorrendo, em que se discute se possa ou não andar mascarado para realizar a passeata, também acontece a discussão de privacidade versus segurança no meio digital. Aquele que é vítima quer que descubra quem foi. Mas os demais que são inocentes não querem tanta vigilância assim por alegar que talvez aquilo diminua a sua vida privada, a sua privacidade. Então isso é uma equação difícil de resolver, paradoxal, e a gente vai tratar disso também aqui na nossa aula, né? Então, iniciando, a gente vai tratar da questão de mudança de cultura. McLuhan dizia que se o ser humano cria ferramentas, a gente desenvolve tecnologia, né, do fogo à bomba atômica, ou que seja, tudo num motivo de prosperidade e evolução, essas mesmas ferramentas também nos transformam. Nós vamos sendo transformados por ferramentas que, de certo modo, fazem com que a gente mude o nosso comportamento. Por que a gente vai falar de comportamento? Porque o direito está amarrado numa visão tridimensional de fato, valor e norma. Se a gente vai pensar como tratar o crime, a gente tem que entender o que está mudando na realidade. Interessante o assunto, né? Para assistir a aula completa, acesse o portal do TCE. O link é esse que aparece aí no seu vídeo. Por hoje é só, te espero amanhã. Boa semana. Tchau.